Nesse segundo vídeo da série sobre sucessão patrimonial familiar, eu vou falar sobre a doação em vida e sobre o imposto ITCMD. A doação em vida é uma estratégia inteligente para transferir parte do patrimônio aos herdeiros. Ela pode simplificar o processo de sucessão e gerar alguns benefícios. Duas coisas são muito importantes no processo de doação em vida: ter um contrato definindo os termos da doação e respeitar as definições do Código Civil Brasileiro, principalmente em relação à legítima e aos herdeiros necessários. Existem diversas vantagens em fazer a doação em vida, tanto vantagens objetivas, como uma otimização fiscal, quanto vantagens subjetivas, que é permitir, por exemplo, que os seus herdeiros usufruam de parte do seu patrimônio com você. Vamos focar aqui nas vantagens objetivas principalmente. A primeira delas é a garantia fiscal do imposto pago. Ou seja, se você fez a doação em vida, você pagou o ITCMD, caso haja uma elevação futura na alíquota do imposto, isso não vai mais afetar o bem doado. Esse imposto já foi pago e o bem já foi transmitido. Outro ponto é a possibilidade do usufruto. Então você pode, por exemplo, doar um imóvel para os seus herdeiros em vida, garantir o pagamento do ITCMD à alíquota vigente no momento da doação e continuar usufruindo daquele patrimônio. A doação em vida também pode ter condições pré-estabelecidas com os herdeiros. Então, cumpridas as condições definidas por você, aí sim a doação em vida pode acontecer. Além desses pontos, a doação em vida permite uma série de cláusulas restritivas, protegendo assim o patrimônio doado. Incomunicabilidade. Nesse caso, o patrimônio doado não se comunica com o cônjuge, independente do regime de bens do casamento. Então, o patrimônio fica protegido no caso de um divórcio. Detalhe importante, no caso do falecimento do donatário, aí sim esse patrimônio vai compor o patrimônio do falecido e a cônjuge será, sim, herdeira. Inalienabilidade. Nesse caso, o bem doado não pode ser vendido, não pode ser alienado. Impenhorabilidade. Nesse caso, o patrimônio doado não pode ser dado em garantia para dívidas, por exemplo. E aqui detalhe importante: o patrimônio não fica protegido no caso de uma penhora involuntária, como, por exemplo, um problema judicial, uma dívida trabalhista. Cláusula de reversão. No caso do falecimento do donatário, ou seja, de quem recebeu o bem doado, esse bem volta para o doador. E aqui mais um detalhe: pode ser que o ITCMD seja cobrado novamente. E como funciona o tal ITCMD? Ele é um imposto sobre transmissão causa-mortes e doação. Então, ele tem dois fatos geradores: o falecimento do dono do bem, no caso da abertura do inventário, e também a doação. O ITCMD é um imposto estadual e possui alíquotas distintas entre os estados. E aí fica a dúvida: onde eu devo recolher o ITCMD? No caso de imóveis, o ITCMD deve ser recolhido no estado onde fica o imóvel. E no caso de outros ativos, no estado de residência do doador ou da pessoa que faleceu. Importante não confundir o ITCMD com o imposto de renda. O imposto de renda ele vai incidir sempre sobre o ganho, sobre o lucro de um ativo. O ITCMD ele vai incidir sobre o valor total daquele ativo. É possível, por exemplo, doar um imóvel pelo valor de compra. Nesse caso, não existe IR a ser recolhido, porque não existirá o ganho de capital. Então, a pessoa que recebeu o imóvel vai declarar no seu imposto de renda o valor de compra. Claro que, no momento futuro de uma venda, o ganho de capital será cobrado desde o valor de compra até o valor de venda, e o imposto de renda vai incidir sobre esse montante todo. Já o ITCMD, nesse mesmo caso, ele será cobrado sobre o valor venal do imóvel, que é um valor próximo ao valor de mercado. Então, independente do valor que esse imóvel será declarado no imposto de renda de quem receberá a doação, o ITCMD será cobrado sobre o valor de mercado. No próximo vídeo da série sobre sucessão patrimonial, eu vou abordar o uso da previdência privada
como instrumento de transmissão de patrimônio. Não esqueça de se inscrever no canal para ter acesso ao conteúdo de sucessão, além de investimentos e finanças. Claro, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar esse conteúdo se você achou interessante.